Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O juiz Sérgio Moro solicitou ao Hospital Sírio-Libanês de São Paulo que informe se um contador e o advogado do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira, visitaram Glaucus da Costa Marques quando o empresário estava internado no fim de 2015. Glaucus disse que assinou no hospital parte dos recibos referentes ao aluguel de um apartamento para o ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo. Segundo o Ministério Público, esse imóvel faz parte da propina que a Odebrecht pagou ao ex-presidente. Roberto Teixeira tem afirmado que a versão de Glaucus da Costa Marques é descabida. A defesa de Lula também já declarou que a responsabilidade pelos recibos é de quem assina. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, negou a homologação da delação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O juiz entendeu que havia conflito de versões entre as informações apresentadas por Mantega e as apresentadas pelos delatores da JF. No acordo, Mantega se comprometeu a dar informações sobre operações do BNDES e se a JBS teria sido beneficiada. Em troca, o Ministério Público não pediria a prisão dele, mas sem a homologação, esse acordo não tem validade. A defesa de Mantega declarou que a delação é um acordo de boa-fé processual e que, na prática, a decisão do juiz não muda o que foi acordado entre as partes. E uma correção, agora há pouco nós dissemos que a Justiça Federal não homologou o acordo de delação do ex-ministro Guido Mantega. O que não foi homologado foi um acordo entre o ex-ministro e o Ministério Público para que ele não fosse preso. Está feita a correção. O PSDB pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender o afastamento de Aécio Neves do mandato de senador. Em outra frente, o Senado manteve para amanhã a sessão que vai analisar as medidas cautelares impostas pela Corte contra o tucano. O encontro pela manhã entre a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, foi mais uma tentativa de acabar com o impasse. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também participou. O Supremo vai julgar no dia 11 uma ação em que partidos consultam se medidas cautelares determinadas pela Corte, como o afastamento do mandato e recolhimento domiciliar noturno, devem ser autorizadas pelo Congresso em 24 horas. As medidas previstas no Código de Processo Penal foram impostas ao senador tucano Aécio Neves. Mas, na saída, Eunício disse que não vai esperar o Supremo, que vai manter a sessão do Senado amanhã para analisar o caso de Aécio. Eu não tenho como adiar uma votação que foi feita através de um regime de urgência assinado por quase a totalidade dos líderes e aprovado em voto nominal. Foi em votação nominal e não em votação simbólica. Agora, vamos aguardar até amanhã, Vamos aguardar até amanhã em relação a essas medidas que foram colocadas à disposição do Supremo para que o Supremo possa se manifestar sim ou não. Essas medidas são os pedidos apresentados hoje pela defesa de Aécio Neves e pelo PSDB para suspender o afastamento do senador, até que o Supremo julgue a ação que pede a inconstitucionalidade das medidas cautelares contra parlamentares. Na conversa de 2 horas com a ministra Carmen Lúcia, segundo interlocutores, o presidente do Senado deixou claro que existe uma maioria expressiva para manter Aécio Neves no cargo. De acordo com fontes, a presidente do Supremo disse que não era possível antecipar o julgamento do dia 11 porque há pendências na ação e também em razão do prazo que termina na quinta-feira para julgar questões eleitorais. Mas a disposição dentro do Supremo era dar rapidez, correr contra o tempo. E no fim da tarde, os 2 pedidos de Aécio já estavam com um relator. O sorteado foi o ministro Edson Fachin, o mesmo do julgamento da semana que vem. Pouco depois, a defesa de Aécio pediu ao Supremo que Fachin não seja o relator, porque foi Fachin quem determinou o primeiro afastamento de Aécio. O pedido será analisado pelo ministro, que pode ainda mandar para a presidente do Supremo decidir.
Apesar de contestar, Aécio está em casa cumprindo a decisão da primeira turma do STF. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça e corrupção passiva. Investigadores afirmam que ele pediu e recebeu R$2 milhões dos donos da JF. O governador de São Paulo, do PSDB, defendeu a harmonia entre os poderes. É uma decisão da presidência do Senado, se põe em votação amanhã, se coloca na outra semana. Eu acho que o que nós temos que preservar é, primeiro, os poderes poderem cada um cumprir aí a sua tarefa e isso não virar uma crise de grandes proporções. Alguns senadores entendem que o Senado deve esperar pelo Supremo. E não o Senado Federal abrir um confronto direto, uma disputa direta com o Poder Judiciário, adotando também uma medida ilegal e desfazendo uma decisão adotada pela Corte Suprema desse país. No Rio, o ministro do Supremo, Luiz Fux, disse que a Corte está cumprindo a Constituição e defendeu a busca de um entendimento. O Supremo Tribunal Federal tem competência constitucional para julgar os membros de outros poderes. Mas isso não deve ser considerado uma regra que viole o princípio da harmonia e independência dos poderes. A cultura do descumprimento da decisão judicial, ela é conducente ao caos político institucional e à destruição da ideia de um Estado de Direito. Agora há pouco, o ministro Fachin enviou para análise da presidência do Supremo um pedido da defesa de Aécio Neves para que ele, Fachin, não seja o relator do mandado de segurança no qual o tucano tenta suspender o afastamento do cargo. A questão vai ser analisada pela própria presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para ouvir o presidente Michel Temer no inquérito que investiga se houve corrupção na edição de um decreto do setor de portos. Esse inquérito foi aberto em setembro. O pedido da Procuradoria-Geral da República foi feito ao relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso. Se autorizar, ele vai decidir, por exemplo, se Michel Temer irá prestar esclarecimentos por escrito ou pessoalmente. O inquérito apura a suspeita de irregularidade na edição de um decreto no setor de portos, que teria beneficiado a empresa Rodrimar, que atua em Santos. Uma conversa gravada entre Temer e o ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures faz parte da investigação. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington, que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Em setembro, ainda na gestão de Rodrigo Janot, a Procuradoria afirmou que o decreto foi editado pelo presidente e que foram contempladas, ao menos em parte, as demandas de Loures em favor da Rodrimar. No pedido de hoje, a procuradora Raquel Dodge explica que o objetivo é melhor elucidar os fatos, de maneira não apenas a confirmar a identidade das pessoas mencionadas, como também esclarecer se e em quais circunstâncias atuaram para repassar dinheiro ilícito a Michel Temer e Rocha Loures. Dodge pede que também sejam ouvidos os sócios da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita, o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, o chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, o ex-assessor da presidência, José Yunes, o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi, Rodrigo Rocha Loures e Edgar Safdi, amigo de Loures. A Procuradoria quer ainda os registros de entrada das pessoas mencionadas no Palácio do Planalto em 2017. O inquérito para investigar o presidente Michel Temer pelas suspeitas envolvendo a empresa Rodrimar foi aberto em setembro. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu que a investigação geraria ônus pessoal e político para Temer, mas frisou que esse é o preço imposto pelo princípio republicano, um dos fundamentos da Constituição brasileira, ao estabelecer a igualdade de todos perante a lei e exigir transparência na atuação dos agentes públicos. Além da autorização para ouvir o presidente, a PGR pede prazo de mais 60 dias para concluir o inquérito.
A defesa do presidente Michel Temer declarou que vai responder a todos os questionamentos referentes ao inquérito, que os dados sobre o decreto são públicos e foram amplamente debatidos, e que a medida é resultado de um longo processo de negociação do governo com o setor, como é comum e legítimo numa democracia. A defesa de Rodrigo Rocha Loures declarou que ele era auxiliar do presidente e não um lobista e negou que o ex-deputado tivesse feito qualquer pedido em favor da Rodrimar. Edgar Safdie negou qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia. Disse ainda que não tem relação de qualquer natureza com o presidente Temer. A Rodrimar declarou que em 74 anos de história nunca recebeu qualquer privilégio do poder público e que o decreto dos portos é uma reivindicação de todo o setor. A Rodrimar também afirmou que tanto a empresa quanto os executivos estão à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. O chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, disse que prestará todos os esclarecimentos à Justiça. O ex-assessor da presidência, José Yunes, disse que não tem nenhuma relação com a Rodrimar ou com temas relacionados ao decreto dos portos e afirmou que está à disposição da Justiça. Nós não conseguimos contato com o coronel João Batista Lima Filho. Na Câmara, deputados fizeram hoje a segunda sessão no plenário para contar prazo no andamento da denúncia contra Michel Temer. Pelo regimento, o presidente tem 10 sessões para apresentar a defesa, mas os advogados dele já disseram que vão entregar antes, depois de amanhã. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, disse que espera que todo o processo seja concluído até o fim de outubro. Dessa vez, o presidente Temer foi denunciado por obstrução de justiça e organização criminosa. Adotada pela Corte Suprema desse país. No Rio, o ministro do Supremo, Luiz Fux, disse que a Corte está cumprindo a Constituição e defendeu a busca de um entendimento. O Supremo Tribunal Federal tem competência constitucional para julgar os membros de outros poderes. Mas isso não deve ser considerado uma regra que viole o princípio da harmonia e independência dos poderes. A cultura do descumprimento da decisão judicial, ela é conducente ao caos político e institucional e à destruição da ideia de um Estado de Direito. Agora há pouco, o ministro Fachin enviou para análise da presidência do Supremo um pedido da defesa de Aécio Neves para que ele, Fachin, não seja o relator do mandado de segurança no qual o tucano tenta suspender o afastamento do cargo. A questão vai ser analisada pela própria presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para ouvir o presidente Michel Temer no inquérito que investiga se houve corrupção na edição de um decreto do setor de portos. Esse inquérito foi aberto em setembro. O pedido da Procuradoria-Geral da República foi feito ao relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso. Se autorizar, ele vai decidir, por exemplo, se Michel Temer irá prestar esclarecimentos por escrito ou pessoalmente. O inquérito apura a suspeita de irregularidade na edição de um decreto no setor de portos, que teria beneficiado a empresa Rodrimar, que atua em Santos. Uma conversa gravada entre Temer e o ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures faz parte da investigação. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Em setembro, ainda na gestão de Rodrigo Janot, a Procuradoria afirmou que o decreto foi editado pelo presidente e que foram contempladas, ao menos em parte, as demandas de Loures em favor da Rodrimar. No pedido de hoje, a procuradora Raquel Dodge explica que o objetivo é melhor elucidar os fatos, de maneira não apenas a confirmar a identidade das pessoas mencionadas, como também esclarecer se e em quais circunstâncias atuaram para repassar dinheiro ilícito a Michel Temer e Rocha Loures. Dodge pede que também sejam ouvidos os sócios da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita, o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer,
O chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, o ex-assessor da presidência, José Yunes, o ex-exemplo Michel Temer irá prestar esclarecimentos por escrito ou pessoalmente. O inquérito apura a suspeita de irregularidade na edição de um decreto no setor de portos, que teria beneficiado a empresa Rodrimar, que atua em Santos. Uma conversa gravada entre Temer e o ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures faz parte da investigação. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington, que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Em setembro, ainda na gestão de Rodrigo Janot, a Procuradoria afirmou que o decreto foi editado pelo presidente e que foram contempladas, ao menos em parte, as demandas de Loures em favor da Rodrimar. No pedido de hoje, a procuradora Raquel Dodge explica que o objetivo é melhor elucidar os fatos, de maneira não apenas a confirmar a identidade das pessoas mencionadas, como também esclarecer se e em quais circunstâncias atuaram para repassar dinheiro ilícito a Michel Temer e Rocha Loures. Dodge pede que também sejam ouvidos os sócios da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita, o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, o chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, o ex-assessor da presidência, José Yunes, o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi, Rodrigo Rocha Loures e Edgar Safdi, amigo de Loures. A Procuradoria quer ainda os registros de entrada das pessoas mencionadas no Palácio do Planalto em 2017. O inquérito para investigar o presidente Michel Temer pelas suspeitas envolvendo a empresa Rodrimar foi aberto em setembro. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu que a investigação geraria ônus pessoal e político para Temer, mas frisou que esse é o preço imposto pelo princípio republicano, um dos fundamentos da Constituição brasileira, ao estabelecer a igualdade de todos perante a lei e exigir transparência na atuação dos agentes públicos. Além da autorização para ouvir o presidente, a PGR pede prazo de mais 60 dias para concluir o inquérito. A defesa do presidente Michel Temer declarou que vai responder a todos os questionamentos referentes ao inquérito, que os dados sobre o decreto são públicos e foram amplamente debatidos e que a medida é resultado de um longo processo de negociação do governo com o setor, como é comum e legítimo numa democracia. A defesa de Rodrigo Rocha Loures declarou que ele era auxiliar do presidente e não um lobista e negou que o ex-deputado tivesse feito qualquer pedido em favor. Os consultam se medidas cautelares determinadas pela Corte, como o afastamento do mandato e recolhimento domiciliar noturno, devem ser autorizadas pelo Congresso em 24 horas. As medidas previstas no Código de Processo Penal foram impostas ao senador tucano Aécio Neves. Mas, na saída, Eunício disse que não vai esperar o Supremo, que vai manter a sessão do Senado amanhã para analisar o caso de Aécio. Eu não tenho como adiar uma votação que foi feita através de um regime de urgência assinado por quase a totalidade dos líderes e aprovado em voto nominal. Foi em votação nominal e não em votação simbólica. Agora, vamos aguardar até amanhã, Vamos aguardar até amanhã em relação a essas medidas que foram colocadas à disposição do Supremo para que o Supremo possa se manifestar sim ou não. Essas medidas são os pedidos apresentados hoje pela defesa de Aécio Neves e pelo PSDB para suspender o afastamento do senador, até que o Supremo julgue a ação que pede a inconstitucionalidade das medidas cautelares contra parlamentares. Na conversa de 2 horas com a ministra Carmen Lúcia, segundo interlocutores, o presidente do Senado deixou claro que existe uma maioria expressiva para manter Aécio Neves no cargo. De acordo com fontes, a presidente do Supremo disse que não era possível antecipar o julgamento do dia 11, porque há pendências na ação e também em razão do prazo que termina na quinta-feira para julgar questões eleitorais. Mas a disposição dentro do Supremo era dar rapidez, correr contra o tempo. E no fim da tarde, os 2 pedidos de Aécio já estavam com um relator.
O sorteado foi o ministro Edson Fachin, o mesmo do julgamento da semana que vem. Pouco depois, a defesa de Aécio pediu ao Supremo que Fachin não seja o relator, porque foi Fachin quem determinou o primeiro afastamento de Aécio. O pedido será analisado pelo ministro, que pode ainda mandar para a presidente do Supremo decidir. Apesar de contestar, Aécio está em casa cumprindo a decisão da primeira turma do STF. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça e corrupção passiva. Investigadores afirmam que ele pediu e recebeu R$2 milhões dos donos da JF. O governador de São Paulo, do PSDB, defendeu a harmonia entre os poderes. É uma decisão da presidência do Senado, que se põe em votação amanhã, se coloca na outra semana. Eu acho que o que nós temos que preservar é, primeiro, os poderes poderem cada um cumprir aí a sua tarefa e isso não virar uma crise de grandes proporções. Alguns senadores entendem que o Senado deve esperar pelo Supremo. E não o Senado Federal.